a qual nós vivemos. Estas ondas e estes ventos representam os problemas que eu e você enfrentamos. E aí nós vamos ver que Pedro andando ali, amado irmão, ele começa a afundar. E agora o que é que Pedro faz? E agora o que é que vai acontecer? E agora, por que foi que Pedro afundou? Por que é que Pedro estava afundando dentro do mar da Galileia? Amado irmão, Pedro estava afundando pelo menos por alguns motivos. E um dos primeiros motivos que Pedro ele afundou, amado irmão, é que ele teve medo. O texto sagrado vai falar que quando ele olha para as ondas e para o vento, o texto vai falar que ele teve medo. Mas também o texto vai falar que a fé de Pedro diante, amado irmão, daquelas ondas e daquele vento a qual ele estava enfrentando, o texto vai falar que a fé dele foi pequena. Mas também, amado irmão, o texto vai falar que ele duvida ali, amado irmão, quando está andando ali sobre o mar da Galileia. E agora, Jesus tinha chamado Pedro para que ele pudesse ir até ele. Ele até começou a andar sobre o mar, mas ele começa a afundar, ele começa a ir para o fundo. Ei, amado irmão, e se essa história parasse por aqui? Ei, amado irmão, essa história era uma história triste, era uma história de derrota, era uma história de decepção. Só que nós vamos observar, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando Pedro está indo para o fundo do mar, a palavra do Senhor vai falar que ele clama a Jesus. O texto vai falar, amado irmão, no versículo de número 30. Ei, amado irmão, o texto diz assim: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ei, Pedro estava afundando por causa, amado irmão, do medo, por causa da dúvida e da falta de fé. Nós vamos observar que Pedro ele começou a afundar, mas quando Pedro percebe que está afundando, ele vai clamar aquele que realmente poderia lhe ajudar. A Pedro está vendo, amado irmão, que ele está enfraquecendo na fé. A Pedro ele está vendo, amado irmão, aqui o medo está querendo lhe dominar, e ele está começando para ir para o fundo do mar da Galileia. Então ele vai clamar, ei, amado irmão, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, sabe por que foi que Pedro não foi para o fundo do mar da Galileia? Pedro ele não foi para o mar do desespero. Eu vou repetir mais uma vez: Pedro não foi para o fundo do mar da Galileia. É porque no momento do desespero ele clamou a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o